O silêncio do interior sempre teve o som próprio, o vento batendo nas folhas da mangueira e o estalar ritmado do portão de ferro. Naquela manhã, o som que ecoava era totalmente diferente. Ali estava aquela família na capital. Helena, ela era o porto seguro da família. A mente logística que convenceu a todos de se mudarem para a capital e que a capital não era um monstro, e sim um leque de oportunidades. Ela, Helena e o esposo Antônio tiveram uma oportunidade para trabalhar em um restaurante. E ali estavam pela manhã, naquele domingo, junto com a família, já comemorando as vitórias que teriam naquele lugar, as oportunidades que surgiriam para eles. Beatriz, a filha de 22 anos, ela também era um dos motivos principais daquela migração. Após anos de cursinho e dedicação, ela tentaria uma aprovação em uma faculdade particular. Aos olhos dos pais, ela ainda era a menina que subia em árvores, mas para o mundo agora, ela seria uma futura doutora em farmácia e teria que desbravar a selva de pedra. Eram 4 pessoas, mãe, pai e os filhos, movidos pelo sonho de uma formatura e pela coragem de recomeçar do zero, deixando a sua casinha no interior alugada e recomeçando ali em uma casa também alugada. Lucas, um estudante de engenharia do primeiro ano, caminhava distraidamente pelos corredores da faculdade com a família. Estavam ali na feira de calouros para prestigiar todos os novos alunos com as suas invenções. O sol da tarde batia no pátio da universidade, transformando a feira de calouros em um mosaico vibrante de cores, músicas e ansiedade juvenil. Entre as barracas de doce gourmet e artesanatos, a banca de Beatriz se destacava, não pelo luxo, mas pelo aroma envolvente que parecia criar uma bolha de calma no caos. Beatriz tinha um plano traçado em um caderno de anotações gasto. Cada frasco de perfume artesanal vendido era um tijolo a mais na construção de seu sonho, a faculdade de farmácia. Ela sabia a alquimia de cada essência, mas ainda lutava com a matemática das mensalidades. Lucas deixou a família em uma outra barraca e Beatriz o viu e ela percebeu que ele tinha aquele ar tipo de quem nunca precisou contar moedas para o ônibus, roupas de marcas discretas, que Beatriz sabia que custava 3 meses o aluguel de sua família. Ele estava ali para cumprir a tabela do evento, mas o rastro de sândalo e baunilha o fez parar. Esse cheiro é diferente de tudo que eu já vi, disse Lucas, aproximando da banca. Beatriz sorriu, aquele sorriso de quem conhece o poder do que vende. É porque não é industrializado, eu mesma que faço as misturas. E esse que você sentiu tem uma base de notas amadeiradas com um toque de lavanda silvestre. Lucas pegou um dos frascos de vidro âmbar. Você estuda aqui? Ele perguntou, tentando puxar assunto. Ainda não, respondeu ela, com uma honestidade que o desarmou. Estou do lado de fora ainda, hoje, vendendo esses frascos para conseguir entrar lá para dentro, como aluna do semestre que vem. Houve um silêncio breve. Lucas, que costumava ver o mundo como um caminho natural de privilégios, sentiu um estalo. Ele olhou para as mãos de Beatriz, levemente machucadas por essências, e depois para o brilho determinado nos seus olhos. Qual o seu objetivo? Lucas perguntou agora genuinamente interessado. Farmácia. Eu quero criar minha própria linha de cosméticos naturais, mas com base científica. Quero que mulheres como eu vejam que a beleza e ciência caminham juntos. Lucas sorriu, impressionado. Eu entrei na engenharia porque meu pai queria, mas para ser sincero, eu ainda estou tentando achar o meu aroma. Acho que eu nunca tive que lutar por uma vaga como você está lutando. Eles conversaram por 20 minutos, ignorando o fluxo dos estudantes. Ele descobriu que ela morava 2 horas de distância. Ela descobriu que ele, apesar da conta bancária confortável, se sentia um pouco perdido nas expectativas da família. Vou levar 3, disse Lucas, escolhendo de sândalo e mais 2 florais.
Um para minha irmã, um para minha professora e o outro... Bom, o outro eu quero que você guarde. Beatriz franziu a testa. Como assim? É um investimento. Ele brincou, mas com um olhar gentil. Você fica com o valor dele para o seu fundo de faculdade. E quando você passar no vestibular, eu volto para buscar meu perfume e aí a gente comemora com um café. Que tal? Beatriz sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Eu não aceito caridade, Lucas, mas aceito um cliente fiel. Leve os 3 perfumes, use e, se gostar, me indique. O café a gente combina quando eu sair da minha primeira aula de química orgânica. Ele sorriu, entregando o cartão. Negócio fechado, futura doutora Beatriz. Enquanto Lucas se afastava, Beatriz anotou o valor no caderno. Faltava um pouco menos agora. Ela observou o rapaz sumir na multidão e, pela primeira vez naquele dia, o aroma da feira não era apenas de perfume, mas de possibilidades. 6 meses se passaram. O pátio da universidade era o mesmo, mas a perspectiva de Beatriz era completamente diferente. Dessa vez, ela não carregava uma maleta de perfumes, mas sim uma mochila pesada com livros de química geral. Ela parou diante do portão principal, respirou fundo e sentiu o cheiro do asfalto molhado pela chuva da manhã, um aroma que para ela agora tinha o cheiro de vitória. Era a primeira aula daquele semestre. Um professor reuniu todos os alunos do primeiro ano e os calouros em apenas uma sala, para estar assim tendo uma palestra com eles. E Beatriz viu Lucas depois de 6 meses, de longe. Só que ele não a viu, mas ela preferiu nem chamá-lo, porque ele estava conversando com uma moça, e ela deduziu com certeza que ela seria a namorada dele. Aquele dia havia sido corrido, mas finalmente haviam concluído a primeira etapa do primeiro dia de aula. Beatriz, assim, desceu as escadas ali da faculdade, mas de repente ela ouviu uma voz falando: "Eu disse que eu voltaria para buscar o meu café." E aí, quando ela olhou para trás, era Lucas, com um sorriso imenso de tanta alegria. E aí, então, quando ela olhou para ele, ele disse: "Nossa, você passou." Ele disse com um entusiasmo genuíno que a fez sorrir de volta: "Eu disse que tinha um plano, não disse?" Beatriz, então, agitou a mochila e mostrou assim as suas coisas e disse: "Farmácia, turma A." E aí ele falou: "Então agora nós vamos tomar o nosso café." Ela disse: "Mas a sua namorada não se incomoda de você estar comigo? Cadê ela?" Ele disse: "Minha namorada?" "Sim, a moça que eu vivo com você lá no auditório." Ele falou: "Não, não, não, eu não era minha namorada, é minha irmã. Ela faz aqui o último ano da faculdade dela." E aí ele falou: "Você é muito curiosa, hein? Vamos lá?" "Vamos sim." Eles foram até a cafeteria do campus. Enquanto o Lucas pedia um leite elaborado, sem nem olhar o preço, Beatriz contou sobre as noites em claro, estudando após as vendas, e como cada centavo dos perfumes artesanais valeu a pena. Houve um momento de silêncio, reflexivo. Lucas olhou para o próprio café e depois para ela. "Sabe, Beatriz, depois daquele dia na feira, eu mudei meu projeto de extensão. Estou ajudando a organizar uma cooperativa para pequenos produtores locais. Sua garra me fez perceber que eu estava usando meu privilégio só para passar de ano, enquanto você estava usando sua força para mudar de vida." Beatriz tocou levemente no braço dele. "A gente começa de lugares diferentes, Lucas. Importante que a gente faz o caminho." "Lucas, eu queria te fazer o convite. Os meus pais, durante esses meses, começaram a frequentar uma igreja. Então eles se converteram à religião, agora eles são evangélicos. Eu queria te convidar para ir visitar a igreja dos meus pais, se assim você quiser, é claro. E aí a gente pode conversar um pouco mais." "Ah, Beatriz, tudo bem. Eu acho que no domingo eu tô sem de folga." Justamente, é domingo mesmo." "Então tá firmado. Combinado, eu vou com você na igreja dos seus pais." "Ah, Lucas, valeu, viu? Então tá bom, a gente se vê por aí." Depois daquele encontro no café, Lucas e Beatriz passaram realmente a semana sem se ver. Mas no domingo, ali estava ele, na igreja dos pais de Beatriz. Era um culto de domingo à noite. O pastor falava sobre propósito e como aos olhos de Deus não existe vencedores ou vencidos pela posição social, mas sim corações dispostos. Beatriz, que sempre sentiu que precisava ser fortaleza o tempo todo, sentiu um alívio imenso ao ouvir que podia descansar em Deus.
Lucas, que muitas das vezes se sentia culpado pelo seu privilégio ou vazio por seguir um caminho pré-traçado, entendeu que sua verdadeira identidade estava na sua caminhada espiritual. Naquele dia, quando o apelo foi feito, eles se olharam, sem precisar dizer uma palavra. Os dois deram um passo à frente. Ali, os dois se entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, começando assim algo que seria eterno. Tanto Beatriz e Lucas se converteram ao Senhor e os pais de Beatriz ficaram muito felizes com aquela atitude. E Lucas nunca se sentiu tão bem como ele se sentiria naquele momento. No dia seguinte, na segunda-feira, Lucas saiu um pouco mais cedo da sua sala e ficou aguardando a Beatriz do lado de fora da faculdade. E aí então, Beatriz falou: Lucas, o que aconteceu? Você saiu mais cedo? Ele falou: sim, eu falei com o professor. Eu precisava te ver. Senão você ia estar correndo novamente e eu não ia conseguir te encontrar. Beatriz, eu preciso falar algo para você. Beatriz falou: sim, Lucas, pode falar. Então, ele se aproximou, ficando a poucos centímetros dela. Pegou no seu rosto. O cheiro do lírio e do sândalo o envolveu completamente. Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci, Beatriz. Eu passei a semana toda, sabe? Pensando naquele café que tomamos, pensando na decisão que tomamos ao lado de Cristo. Na verdade, eu passei o dia todo querendo uma desculpa para te ver. Beatriz sentiu o coração dela acelerar. Ela estava acostumada a lutar, a ser independente. Mas o olhar de Lucas, um olhar que a via como mulher, não apenas como uma vendedora batalhadora, a desarmou. Eu também, confessou ela no sussurro. Eu achava que você era só um garoto rico querendo ser gentil, mas você me olha de um jeito que ninguém mais me olha. Lucas encurtou a distância, segurou o rosto dela com delicadeza. Quando seus lábios se tocaram, não havia classe média, não havia diferença social, nem planos de faculdade. Havia apenas o presente. O beijo tinha gosto de descoberta. E o perfume dela parecia finalmente ter encontrado o lugar onde ele queria ficar. E logo depois do beijo, ela falou: Lucas, vamos ser mais discretos, estamos na faculdade. E ele falou: eu te amo. Ela falou: eu também. E assim Lucas e Beatriz começaram a namorar. A rotina de um casal que vive em mundos financeiros diferentes, mas compartilha o mesmo coração, exige mais do que amor. Exige paciência e muito planejamento. Para Beatriz e Lucas, o namoro floresceu entre os intervalos das aulas e as batidas do relógio, o ritmo de Beatriz versus o ritmo de Lucas. A convenção trouxe mudanças práticas e bonitas para o dia a dia. Oração em vez de preocupação. Agora, antes de Beatriz sair para vender perfumes na feira, Lucas ligava para ela e eles oravam juntos. Eles pediam não apenas por vendas, mas por proteção e para que ela fosse luz por onde passasse. Novos valores, o respeito e a paciência entre eles se fortaleceram. Eles decidiram viver o namoro com propósito, focado em construir um caráter cristão e em se apoiarem mutuamente para o casamento futuro. A essência da fé. Beatriz se inspirou em passagens bíblicas para criar uma nova linha de perfumes. Ela estudou sobre o nardo, a mira e o bálsamo, criando fragrâncias que ela chamou de coleção Renovo. Lucas a ajudou a criar os rótulos com versículos de encorajamento. Eles se tornaram um exemplo no campus, o casal do perfume e da engenharia. Agora também era o casal que carregava uma paz diferente. Lucas, antes meio perdido, começou a usar os seus conhecimentos de engenharia para projetos sociais na igreja, ajudando a reformar casas em comunidades carentes. Beatriz, por sua vez, sentia que a sua faculdade de farmácia era um chamado para curar e cuidar de pessoas. Em uma noite, sentados no banco da igreja após o ensaio de louvor, Lucas disse: antes eu te amava pelo que você me fazia sentir. Agora eu te amo porque vejo o que Deus está fazendo através de você. Beatriz sorriu com os olhos brilhando. Eu achava que o perfume era o que eu tinha de mais precioso para oferecer. Mas a fragrância de Cristo em nós é o que realmente faz a diferença. O almoço de domingo na casa do Lucas dava um frio na barriga da Beatriz, mas o pai dele era super legal e a irmã também, que era do primeiro casamento da mãe, também era muito legal.
a mãe dele já havia falecido. E apesar das diferenças do Lucas e da Beatriz, o pai de Lucas pôde perceber quão bem a Beatriz havia feito para o Lucas. Eles jamais foram contra, nem mesmo com relação a Lucas ter se convertido na igreja. Eles estavam até aceitando de maneira muito bem. A família de Beatriz também amava Lucas. E todas as vezes Lucas também, quando tinha um tempo, estava ali, junto com os pais de Beatriz. A formatura de Beatriz foi um testemunho vivo quando o nome Beatriz Souza foi chamado à plateia, composta por seu irmão, seu pai e sua mãe, e o pai e a irmã de Lucas, todos aplaudiram de pé. Sua mãe precisou sair logo, porque agora ela era gerente do restaurante. E logo depois, a irmã de Lucas e o pai, e o seu irmão e seu pai foram ali abraçá-la e saudá-la por aquele momento que marcou tanto a vida de Beatriz como a vida de Lucas, que também agora estava formado em engenharia. Lucas abraçou forte Beatriz e ela sussurrou: "Conseguimos! Deus conseguiu através de você", ele corrigiu orgulhoso. Depois de 3 meses da formatura, Lucas e Beatriz já haviam se organizado durante todo aquele período. E assim, o dia do casamento foi o reflexo fiel da jornada de Beatriz e Lucas. A cerimônia aconteceu na pequena igreja onde eles se converteram, que foi decorada com flores brancas, ramos de oliveira e com velas artesanais, com os aromas que ela mesma produziu. Beatriz caminhou até o altar, ao som de um hino de gratidão, usando um vestido elegante. No ar pairava uma fragrância exclusiva que ela criou para o dia, a aliança, um perfume com notas de mirras e flores de lavanda. Ao trocar as alianças, Lucas emocionou a todos. "Bia, eu te conheci vendendo perfumes para mudar sua vida. Hoje, nós dois espalhamos o bom perfume de Cristo para mudar a vida de outros. Você não é apenas minha esposa, você é minha parceira de ministério e de sonhos." A gente começou com um perfume de sândalo em uma banca de feira e olha onde Deus nos trouxe. E assim, finalmente, Beatriz e Lucas estavam casados para prosseguir o destino deles até aonde Deus quisesse levá-los.